Vamos lá, pessoal! Hoje o nosso foco absoluto é mapear o Código de Processo Penal Militar brasileiro. O objetivo aqui é transformar esse conteúdo, que às vezes parece um labirinto, em um material de alto rendimento para provas de concursos. A gente vai focar bastante no livro 3, título 2, sobre processos especiais, e no livro 4, título 1, sobre execução penal. Ao organizar esses conceitos visualmente, garanto que tudo começa a fazer muito mais sentido. Para dar o pontapé inicial, pensem nesta pergunta fundamental: como a justiça militar realmente se diferencia do sistema jurídico comum? Entender essas nuances exclusivas é exatamente o que as bancas examinadoras procuram cobrar nas provas, porque no fim das contas, não se trata apenas de aplicar o direito penal comum em pessoas fardadas. Na verdade, é um sistema totalmente desenhado para equilibrar a lei com os pilares sagrados das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Passaremos rapidinho pela aplicação e regras, o inquérito policial militar, jurisdição e foro e prisões. Depois, vamos mergulhar fundo no coração da revisão, que são os processos especiais e as fases de execução. Ponto 1. Aplicação e regras gerais. Bom, aqui a gente tem uma distinção claríssima. A regra absoluta é a interpretação literal. Os termos técnicos precisam ser entendidos na sua acepção especial militar e ponto final. Ah, mas e as exceções? A interpretação extensiva ou restritiva até pode aparecer, mas tem um limite sagrado. Elas nunca, jamais são admitidas se acabarem cerceando os direitos de defesa do acusado ou desfigurando a acusação. É literalmente um cabo de guerra sendo equilibrado entre a rigidez militar e a ampla defesa. Ponto 2. A fase investigativa, o inquérito policial militar, conhecido como IPM. O inquérito não surge do nada, certo? Ele precisa de uma faísca inicial, e aqui temos a cadeia rigorosa para iniciar uma investigação. Ela pode começar por uma portaria de ofício do próprio comandante, pode vir de uma requisição do Ministério Público ou até mesmo como resultado de uma sindicância preliminar que já apontou indícios reais de um crime. Anotem esse número mágico para as provas: 30. Esse é o prazo máximo de dias que um suspeito pode ficar detido durante a fase de investigação, independente de flagrante. Mas olha o detalhe que as bancas adoram: esse prazo pode ser prorrogado por mais 20 dias pelo alto comando, mediante uma solicitação muito bem justificada. E prestem muita atenção nestas exceções altamente testáveis em concursos. Enquanto o inquérito é, por natureza, sigiloso, os advogados de defesa possuem, sim, acesso a ele. Outro detalhe vital é a questão do indiciado ficar incomunicável. Isso existe, mas é estritamente limitado ao máximo de 3 dias. Ponto 3. Jurisdição e foro especial. Vamos ver as regras de competência. As bancas examinadoras simplesmente amam cobrar definições legais. Saber quem se qualifica como um assemelhado é crucial para entender o alcance da jurisdição militar. A gente não está falando só de quem veste farda, não. Um funcionário civil das Forças Armadas, se estiver submetido à disciplina militar por lei, cai direto sob esse guarda-chuva. E como se define quem julga o que é? Essa matriz resolve o problema. A regra padrão é o local do crime. Mas, havendo empate, a prevenção entra em cena. O primeiro juiz a atuar fica com o caso. E se tivermos várias auditorias idênticas no mesmo lugar, aí a distribuição resolve o impasse. Agora, gravem esta exceção de ouro que despenca em provas de processo penal. Crimes dolosos contra a vida de civis são totalmente retirados dos tribunais militares em tempo de paz, sem discussão. Nesses casos, a Justiça Militar é obrigada a mandar o processo direto para a Justiça Comum. Ponto 4. Prisões e menagem. Aqui existe um contraste bem nítido. De um lado, temos a prisão preventiva comum. Do outro, o Instituto da Menagem, que é um conceito puramente militar. É uma liberdade restrita, onde a locomoção do militar fica limitada ao quartel ou à cidade-sede do juízo e vale para infrações com pena máxima de até 4 anos. A grande sacada da prisão preventiva aqui é que não se trata apenas de evitar fugas. O que a torna tão característica do sistema militar é a sua aplicação direta para preservar a hierarquia e a disciplina. Se deixar o acusado solto ameaçar a estrutura de comando, o juiz pode e vai decretar a preventiva. Ponto 5. Processos militares especiais. Entrando agora com tudo no livro 3, título 2.
Falando no famigerado crime de deserção, o rito processual é incrivelmente rápido. A lei exige a lavratura de um termo formal no exato e absoluto instante em que o crime se consuma. Esse termo já é o suficiente para engatilhar toda a captura e remeter tudo à auditoria judicial num piscar de olhos. Temos também a insubmissão. Isso acontece quando aquele convocado não aparece para a incorporação militar obrigatória. E olha o detalhe de ouro processual aqui. Se esse insubmisso é capturado ou se apresenta voluntariamente, ele ganha, na hora, o direito à homenagem e a passar por uma inspeção de saúde. Ponto 6. Fases de execução penal. Fechando a nossa análise no livro 4, título 1. Outro número que precisa estar decorado. 2. 2 anos é o limite máximo de pena que permite o sursis, ou seja, a suspensão condicional da pena. E isso fica ainda mais importante nas provas quando o infrator tem menos de 21 ou mais de 70 anos. É um tema sombrio, mas necessário de se saber. O Código detalha procedimentos visuais imutáveis para a pena de morte em tempos de guerra. Execução por fuzilamento, com o condenado usando um uniforme comum, sem insígnias e com os olhos vendados. É a demonstração mais pura da rigidez calculada e extrema da lei militar em cenários de combate. Então, para fechar a nossa revisão com chave de ouro, fica esta reflexão. Quando a rigidez da cadeia de comando bate de frente com a flexibilidade da defesa processual, qual lado realmente dita as regras do jogo? O Código de Processo Penal Militar sufoca a defesa ou atinge o equilíbrio perfeito e necessário para manter as Forças Armadas operantes? Para quem vai gabaritar uma prova ou atuar nessa área, entender esse balanço é sem dúvida o verdadeiro segredo do sucesso.